agora todos presentes. Hoje nós temos a nossa live com os docentes. Provavelmente tem alguns que não estão conseguindo ter acesso, porque de fato teve um problema hoje técnico em várias regiões do país, inclusive deu assim, uma dificuldade de acesso à reunião online, ao chat GPT, algumas plataformas de ensino, mas parece que está normalizando. Então, no mais, vocês já estão com esse momento, mas é bom sempre a gente repetir que esse momento é uma troca com os professores, né? Assim, tendo em vista que vocês farão as avaliações finais de grau B, e é um momento para apresentar alguma dúvida sobre o conteúdo, alguma reação. Não precisa só ser pergunta também, sublinhar algum conteúdo que foi assim, mais significativo, né? Ou pedir uma palavra a mais sobre algum ponto, né, do conteúdo que, de repente, você tem um entendimento, mas quer um esclarecimento maior. Então, agora, temos aqui a professora Márcia, que é a professora autora e a curadora da atividade acadêmica Evangelho segundo Marcos. Da atividade acadêmica ética filosófica, vocês vão notar que tem uma diferença muito grande, que tem lá nos vídeos, quem assinou o material foi o professor Vitor, mas o professor Vitor não se encontra mais no quadro de professores. Então, para a live, a gente chama outro professor com a formação correspondente, que faz parte do quadro de docentes da FAGE. Então, nós temos aqui que é responsável, assim, correspondente pela curadoria, né? Na verdade, o professor curador do material é o professor Elton. Mas eu hoje tinha também a formatura do CITEP, mas também a professora Patrícia tem doutorado, acompanha, foi avisada com antecedência para estar aqui acompanhando esse momento de estudo. E o padre Vitório vai chegar daqui a pouco. Ele falou que conseguiria chegar às 19h15, tá bom? Então, quando o professor Vitório chegar, a gente acolhe ele também, faz uma pausa, recebe, e aí podem ser feitas também as perguntas da atividade acadêmica de livros proféticos. Por enquanto, esperar ele chegar, tá bom? Então, agora a palavra é com vocês. Aí, quem quiser ir falando, eu vou liberando aqui aos poucos, acompanhando a lista, só para anotar, levantar a mãozinha, tá bom? Não sei se a professora Patrícia, que é nova, que antes da gente abrir para as perguntas, alguma coisa, alguma informação sobre ela, que disciplinas você seleciona na FAGE, alguma notícia assim para a gente só te conhecer brevemente, professor? Uhum. Bem, a minha formação é em Direito, depois eu fiz mestrado e doutorado em Filosofia, estudei o século XVIII francês, e eu concluí recentemente o doutorado em Direito, que eu estudei a obra do Padre Vaz. E aí eu dou aulas de ética, né? Sou bastante assim influenciada por algumas ideias dele e dou aulas de ética na FAGE, de ética e direito, filosofia e direito, quer dizer, e também curso de monografia. Aí, quando Moisés me pediu para dar essa aula, assim, na verdade, esclarecimento de dúvidas, né? Eu gostei, porque é um assunto que eu tenho bastante interesse de ética, e ele falou para eu que vocês estavam estudando a ética aristotélica, a ética kantiana, né? As diferenças, o conceito de ética. Então, isso tudo me interessa. Se eu puder ajudar vocês, estou sempre aprendendo com esse tema. Então, seja muito bem-vinda, viu, professora? Obrigada. Muito bem, vou passar a palavra para a Luísa, que é a primeira.
Tô falante hoje, falei até no projeto de extensão, vou começar falando aqui também. É, eu sou um comentário enquanto a gente estudou a ética kantiana, o que mais ficou na minha cabeça é de boa intenção, o inferno tá cheio. Eu falei, então essa expressão que a gente sempre usa para o Kant, ela não vale nada. E que peso que tem a ética kantiana hoje, né? Esse peso da intenção, né? Porque hoje o que a gente mais ouve é, de boa intenção, o inferno tá cheio. E aí, como Uhum. é que fica essa boa intenção hoje? Essa ética kantiana, ela ainda prevalece no 2025, século XXI? Uhum. Já respondo? Ah, então, Luiz, eu acho que o Kant, acho que é um dos autores que mais influenciam, que nos influenciam, né, o pensamento dele, principalmente por essa ênfase no indivíduo, no sujeito capaz de pensar, né, algo, criar a ética, uma ética autonômica, né, que dá muita ênfase ao sujeito. Depende muito de como que você interpreta essa boa intenção, né? Para o Kant, não é uma boa intenção subjetiva, é algo que você pode universalizar, né? Você pensa numa máxima e você pensa, os outros também poderiam, todos poderiam concordar com essa máxima, ela pode ser universalizável. Se ela for, aí sim pode ser considerado um ato ético. Então, talvez a boa intenção que a gente utiliza no linguajar mais popular, na verdade, não é a boa intenção que Kant fala, é a intenção de cada um, uma ética subjetivista, no sentido que cada um tem a sua ideia. Eu acho que é por aí que te responderia. Outra, outra coisa que eu fiquei agora no finalzinho assim da disciplina foi, falei, gente, a gente poderia resumir isso. Eu fiquei esperando o momento que na disciplina iam falar, pelo menos citar é, Mateus 6, que fala da regra de ouro, né? Fazer com o outro aquilo que querem que faça com você. Então, a gente poderia também resumir a ética kantiana na regra de ouro de Jesus, nessa regra, né? Se todo mundo agir com o outro da forma que você gostaria que agisse com você, não teríamos problema no mundo, eu acho. Acho que resolveríamos grande parte deles. Então, eu fiquei esperando o momento que fosse citar, mas como a disciplina não é muito teológica, é mais filosófica, né? Acabou não sendo citado. Eu acabei citando em alguma atividade aí que eu fiz, acho que na última atividade, né? E a gente poderia resumir dessa forma, né? Assim como Jesus mesmo ensinou. Assim como vós quereis que vos tratem, faz os outros também, sei lá qual que é a forma, né, mais bonita que Jesus falou, mas fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Acho que é essa a boa intenção do Kant, então, né? É interessante que o próprio Kant fala que o que ele defende não é a regra de ouro. Na fundamentação da metafísica dos costumes, ele fala isso, que a teoria dele não é a regra de ouro, ele tem uma interpretação diferente da regra de ouro. Ele fala que ela pode ser algo subjetivo, e o que ele defende é algo universal. Então, não é algo subjetivo. Alguns poderiam falar, mas será que o Kant não está interpretando de um modo assim? Não é assim que eu penso que é a regra de ouro, mas ele chega a falar de modo explícito, que não é o que ele defende, que a regra de ouro, na visão dele, tem muito a ver com a ideia de reciprocidade. É, e para ele, muitas vezes, se você faz mal a alguém, a pessoa pagar na mesma moeda, a regra de ouro pode gerar esse tipo de interpretação. E, segundo ele, algo moral, né, um imperativo categórico, não tem a ver com esse toma lá da cá. Mas a gente poderia até criticar essa interpretação que ele faz da regra de ouro, né? Mas ele critica. Perfeito, obrigada. Muito bem, obrigada pelas
pelas perguntas, pelas colocações, também pela resposta, pelo esclarecimento. Vou passar a palavra para o Carlos. Hoje eu vou correr, gente, porque além disso aqui eu tô numa outra reunião e uma formação, então daqui a pouco eu tenho que sair, desculpa, mas estou voltando, coisas está pegando, vamos dizer. Duas perguntas. A primeira dela, na minha programação que eu recebi de sábado, tem uma prova de Pentateuco. É isso mesmo? Porque não tem prova escrita de livros proféticos. Então, os esclarecimentos de organização, a gente para depois, mas já que você vai sair, vou explicar agora. As provas são das disciplinas que vocês estão cursando, que é ética filosófica e livros proféticos. Isso. Aí, pelo cronograma, a gente sempre prevê 2 provas presenciais e uma remota. Aí a remota foi Evangelho segundo Marcos, inclusive, né, vocês têm até amanhã para realizá-la. Então, eu vou conferir, porque Moisés postou essa programação, se tem algum erro lá. Terminando a live, eu vou conferir. Mas, assim, seria de livros proféticos. Para nossa turma, seria proféticos, ética filosófica Isso. e Evangelho segundo Marcos remoto. É isso. Mas lá na programação que está na plataforma, está Pentateuco. Tá, então bom sinalizar que tem, de repente, porque tem mais de uma turma fazendo, misturou a programação, porque também a turma de 2024 vai fazer a avaliação com a gente. A gente pode dedicar alguns minutos no final para dúvidas de organização da atividade. Por enquanto, vamos priorizar as dúvidas ou considerações, comentários, como fez, pontos que a gente quer esclarecer, relacionados do Marcos ou a ética filosófica. Quando o professor chegar, a gente também direciona para livros proféticos, tá bom? Perfeito. E aí, eu queria fazer... Para poder fazer algum esclarecimento rápido. Ótimo. Obrigado, Érica. Professora Márcia, eu tenho uma passagem no Marcos 16:16, que é aquilo que fala que é um acréscimo do século IV. Né? Aí lá eu fiquei pensando, isso já tinha uma questão de muito tempo, que eu vinha me perguntando sobre aquilo, mas numa das aulas, num dos vídeos dessa disciplina, faz o questionamento, é uma professora, ela faz o questionamento lá sobre Marcos 16:16, que diz assim, né? Aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Aí duas perguntas. Os acréscimos posteriores, eles não invalidam a lógica do cânon? É uma dúvida, porque me parece que essa passagem específica, esse versículo específico, e a comentadora do vídeo, que eu não me lembro o nome dela aqui agora, ela diz exatamente, será que Jesus falaria uma coisa dessa, né? E aí, então, a minha questão é assim, o cânon pode ser revisto, e com esses acréscimos bem posteriores, como esse do século IV, eles não invalidam a mensagem geral, como Marcos, por exemplo, quis propor? Muito obrigado. Professora, pode. Boa noite. Bem, o Evangelho de Marcos, o final do Evangelho de Marcos, que termina no versículo 8, o final, podemos dizer, original, né? Que a gente nem pode dizer se é autêntico e não autêntico, porque uma vez que esse final acrescentado entrou no cano, né, foi considerado no cano, ele faz parte do Evangelho de Marcos, né?
Mas o final, original de Marcos, termina com esse convite ao encontro na Galileia. E o final de Marcos termina com o anúncio da ressurreição de Jesus, né? Não há essa perspectiva aquilo que você acabou de mencionar, né? Então, esse versículo aqui, que é um acréscimo posterior, uma tentativa de corrigir esse final abrupto, né? Porque todos os outros evangelhos têm relatos de aparição. E Marcos não tem, Marcos foi o primeiro evangelho, porque essa não era o objetivo de Marcos. Marcos quis fazer uma teologia da cruz, queria apresentar o Cristo crucificado para a comunidade de fé que precisava reafirmar sua fé em Jesus crucificado. Uma vez que era uma comunidade que estava passando por... Se questionava, né? Por que que nós sofremos, somos perseguidos e tudo, já que Jesus é o vencedor, triunfou sobre a morte, né? Ressuscitou. Então, o Evangelho vai responder a isso, né? Que Jesus é o Messias, não um Messias triunfalista, mas um Messias que, pela sua oferta, pela sua vida, ao modo como ele viveu, foi perseguido, morto, e é nessa vida entregue na cruz que ele realiza o plano divino, nos salva, né? Então, não há ressurreição sem cruz. E no final, esse acréscimo, que é justamente uma síntese dos outros evangelhos, né, desses relatos, faz esse acréscimo já influenciado pela teologia da época, né? Esse século que você apresentou, que acrescenta esse não crer e quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, certo? Então, não invalida, por quê? Porque a mensagem de todo o evangelho, ela é muito clara e muito forte na sua perspectiva, na sua mensagem, certo? E com a pesquisa, hoje em dia, do Evangelho de Marcos, com essa perspectiva que nós atualmente temos de que esse final não pertence originalmente a Marcos, isso realmente nos dá margem para dizer que não, esse texto não invalida, embora esteja no cânon, nós sabemos que é um acréscimo posterior, uma tentativa de corrigir, né, entre aspas, né, o Evangelho, indica o quê? Que o copista que acrescentou parece que não entendeu muito bem a mensagem do Evangelho de Marcos, qual é a perspectiva, certo? Então, é algo que podemos, na nossa explicação, se a gente for que explicar isso para as pessoas, né, deixar claro sobre isso, que o enfoque do Evangelho de Marcos está em anunciar Jesus Cristo, que Jesus Cristo crucificado é o Filho de Deus. E é na cruz que se revela a sua identidade messiânica, a sua filiação divina. E aqueles que querem seguir Jesus devem seguir seu caminho, por isso o voltar para a Galileia, retomar o caminho do discipulado, né, para aprender quem é Jesus. Então, o que eu posso lhe dizer de imediato é isso, né? Quanto em relação a algo mais relacionada a essa questão do acréscimo, do cano, do contexto, aí eu teria que fazer algumas leituras para te dar maiores informações. Não sei se eu consegui te responder. Onde é que você tá desse lado aqui agora? Tá? Obrigado. Uhum. Se tiver indicação de leitura para fazer depois, algum acréscimo, Tá, eu posso dar eu vou procurar aqui alguma leitura que possa te ajudar a entender melhor esse texto. Uma coisa que é importante que os textos bíblicos, né,
eles nos ajudam a entender. Às vezes, um texto nos ajuda a entender o outro texto, certo? Então, Marcos foi o primeiro evangelho, né, a ser escrito. Então, Mateus e Lucas tem Marcos como fonte. E o que a gente pode perceber é que aquilo que em Marcos não ficou muito claro, você encontra na leitura do Evangelho de Mateus ou Lucas um maior esclarecimento nesse sentido, porque o Evangelho vai pegar o texto que é Marcos, vai fazer a releitura de Marcos, vai fazer a adequação do Evangelho de Marcos para o seu ouvinte, que é a sua comunidade de fé. Né? Então, alguns elementos, como é que você percebe isso numa leitura, numa comparação sinótica, que é você colocar os três textos em paralelo e ver alguns trechos que estão nos três evangelhos, como que Mateus e Lucas retoma um texto de Marcos, né? E verificar como isso é retomado no outro texto bíblico, que pode ajudar a explicitar melhor, a compreender melhor certos textos, né? Também isso tem a ver com o contexto da comunidade, o que o evangelista quer responder, né, com a sua teologia, que são três evangelhos, né? Mas são três perspectivas diferentes, três teologias diferentes, né? Nesse sentido. Mas eu vou procurar e eu vou repassar aqui para a sua tutora, para a Érica, tá? E aí também para quem quiser depois fazer uma leitura extra, ok? Obrigado. Tá bem. Obrigada, Carlos. Obrigada, professora. Eu vou passar a palavra já já, irmã Nilza, mas eu vou fazer uma paradinha só para dar as boas-vindas ao professor Vitório, que é o professor, autor e o curador da atividade acadêmica de livros proféticos. Então, se alguém quiser prenotar aí para fazer também, porque até agora a gente estava com o Evangelho segundo Marcos e Ética Filosófica. Aí agora temos também estudantes que estão matriculados em livros proféticos. Quiserem fazer alguma consideração sobre o conteúdo, pedir se fale um pouco mais de algum ponto, tá bom? Bem-vindo, professor. Tá joia, irmã Nilza, a palavra é sua. Obrigada, Érica. Boa noite, gente. Olha, na verdade, é uma observação. Eu acho que para a professora para ética, professora, se você poderia, assim, partilhar um pouco do lado sombrio da ética kantiana, né? Assim, ele bem sutilmente mencionou um pouco sobre a segregação da mulher, né? A discriminação, alguma coisa assim. Se não foi bem essas palavras, mas foi nessa linha aí. E os escravos, né, legitimou um pouco a dimensão dos escravos na época dele. Então, esse, se a senhora pudesse esclarecer um pouco mais, porque parece tão bela e depois parece que pinga uma coisa, assim, que suja a coisa e fica meio sujo, sabe? Foi um pouco nessa, eu falei, assim, nossa, até pareceu interessante, mas quando essa veio assim, eu falei, duas coisas, duas causas que, para mim, entende? Foi. E ele disse assim com muita, ele foi muito bom, assim, que ele falou assim, olha, isso não pode determinar a ética kantiana, né? Com outras palavras, não pode determinar, mas ela faz parte. Então, se a senhora pudesse esclarecer mais o motivo de que veio, por que que ele falou isso, né? Por que que ele trouxe isso? Sei que é uma outra sociedade, mas se puder trazer um pouquinho mais, eu vou ficar grata. Para a professora Márcia, eu agradeço imensamente, eu gosto tanto das suas aulas e vejo que a senhora prepara mesmo, sabe? E uma das dúvidas que ficou, professora, foi assim, ó. Eu entendo que, pelo que eu pude entender, Marcos, ele tem toda uma teologia acerca da cruz, da crucificação, né? Mas, assim, teve uns momentos que eu fiquei pensando, falei, meu Deus, não está focando numa teologia da cruz? E olha o que ele disse apenas de ressurreição. Um textinho assim, que nem disse que as mulheres, sabe? A ressurreição foi quase nada. Eu sei que teve essa outra emenda aí, que os outros tentaram corrigir.
Mas, assim, isso justifica hoje em dia essa teologia que na Sexta-feira Santa, principalmente em algumas regiões do Nordeste, como eu sou do Nordeste, do interior, o povo às vezes foca muito naquele Cristo sangrento, aquele negócio assim, bem sensacionalista, né? Eu fiquei pensando, será que tem um pouco dessa cultura vinda, assim? Claro que tem uma questão histórica nossa, da escravidão, né? Tem todas essas questões, mas eu gostaria de entender um pouquinho mais, realmente, qual é a intenção de focar tanto, 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 tanto na cruz e um pouquinho só na ressurreição? Para mim foi, assim, um pouco angustiante nesse sentido. É isso. Obrigada. Bem, Nilza, é o seguinte, é, cada evangelista vai narrar, né, o evento Cristo, né, acontecido com Jesus, para uma comunidade de fé que, que se pergunta pela sua identidade cristã, pergunta que procura compreender melhor esse evento, né, esse acontecido com Jesus, sua morte, vida, morte e ressurreição. E no contexto do Evangelho de Marcos, o que é que a comunidade está enfrentando? A comunidade de Marcos já se distanciou, né, já toquei uns 30 anos desse evento, né? E como a gente sabe, quanto mais distante do evento, mais a gente corre o risco de se desviar daquilo que seria a reta doutrina, ou aquilo que seria a experiência autêntica, né? Então, uma comunidade que estava muito focada num Jesus triunfante, triunfalista, né? Um Cristo glorioso, um Cristo, esse foco somente no ressuscitado, e era preciso chamar atenção para o enfoque que Jesus é o ressuscitado, se ele venceu a morte, ele é o vivente, né? Aquele que dá a vida, ele derrotou a morte, mas essa história tem um outro lado. Não posso falar de ressurreição sem falar da cruz. A cruz foi uma realidade que tocou a vida de Jesus. E é tanto que antes do Evangelho ser escrito, o Evangelho de Marcos, nós temos toda a teologia paulina, que é a teologia da cruz. Então, qual era o querigma primitivo? Cristo crucificado ressuscitou. Esse era o querigma. Jesus Cristo morreu ressuscitou. Esse Cristo ressuscitado que passou pela cruz vive e ele nos salvou. Essa é a boa notícia. Esse é o querigma. O que foi que Marcos fez? Pegou esse querigma que foi anunciado e colocou dentro de uma narrativa que foi mostrar que não se compreende a cruz sem olhar para a vida de Jesus, né? O caminho de Jesus, um caminho de entrega, um caminho em que ele realizou o bem, né? Em que ele anunciou o reino, em que ele realizou vários sinais da chegada desse reino, certo? E que ele procurou corrigir as posturas, né? Do seu tempo, por causa da sua maneira de viver, de ser, por causa da sua obediência ao projeto do Pai, esse anúncio do reino, onde Deus onde o reino onde todos têm lugar, onde todos são vistos com dignidade, onde todos são amados, são chamados a participar desse reinado de Deus. O seu anúncio, a forma como ele viveu, causou estranheza, causou rejeição, causou perseguição. Por causa disso, ele foi condenado injustamente, foi morto na cruz, certo? Então, essa foi o caminho de Jesus. Agora, como compreender isso? Foi o que os primeiros cristãos tiveram que fazer esse processo de compreensão dessa vida, desse evento que foi Jesus Cristo na história humana. Como é que pode um enviado de Deus, um Messias tão esperado, morrer na cruz?
Que Messias é esse? Então, primeiro, aquilo que o Paulo falava, escândalo para os judeus. A cruz é escândalo para os judeus, porque eles esperavam o Messias David, com um político que viesse expulsar o poder romano, restaurar a realeza davídica, né? O rei, o, o reinado de Davi, né? Viesse restaurar, libertar o povo do jugo romano. Só que ele foi morto na cruz. A cruz foi a morte dos malditos, como diz o Deuteronômio, né? Então, o evangelista vai fazer o quê? Vai fazer toda uma teologia da cruz para mostrar que, através de uma releitura das Escrituras do Antigo Testamento, vai procurar refletir, mostrar que o que aconteceu com Jesus faz parte de um projeto do Pai, certo? Não que o Pai tenha enviado Jesus para morrer na cruz, não é esse o projeto. O projeto que Deus enviou o seu Filho para nos revelar caminho ao Pai, para nos revelar o seu rosto amoroso, né? Então, só que nesse caminhar, nesse processo, é, é, no seu projeto, né? Ele foi rejeitado e foi morto na cruz. Então, esse é o caminho que leva a Deus. O caminho que Jesus tomou. Por quê? Por que que ele sofreu? Por que que ele morreu na cruz? Porque ele foi fiel. Foi por causa da sua fidelidade ao projeto do reino. Foi por causa do que ele viveu, por causa do que ele ensinou que ele foi morto na cruz. Então, esse é o caminho. É assumir o caminho de Jesus. Se por causa do reino eu sou perseguido, se por causa do reino eu sou jogado na prisão, se por causa do reino eu sou colocado no meio da arena dos leões para ser comido, né? Se por causa do reino eu sou rejeitado, então eu estou no caminho certo, o caminho da fidelidade, certo? Então, Marcos quer mostrar isso, que é na fidelidade, é nesse caminho de fidelidade ao Pai que Jesus revela, né? Revela o rosto de Deus, né? O caminho de amor, de fidelidade, de entrega total, certo? Então, só que o destino, o fim da linha, digamos, de Jesus, né? A última palavra não é a morte, mas é a ressurreição. E Jesus ressuscitou. Por que que não há anúncio, não há relato de aparição? Porque a ressurreição já estava predito nas três predições da paixão. Veja, nas três predições da paixão tem o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser rejeitado, vai ser morto, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Outro texto que também vai nos apresentar a ressurreição, a transfiguração já é a antecipação da ressurreição, certo? Então, para Marcos, não há necessidade de relatos de aparição, por quê? Porque isso já foi anunciado, mas para Marcos o mais importante é mostrar que é na cruz que se revela a glória de Deus. É na cruz que se revela o rosto de Jesus, se revela a sua realeza. A cruz é o trono onde se revela a realeza de Jesus. Porque é na cruz que se dá a fidelidade, onde Jesus se mostra a sua fidelidade total ao Pai, certo? Então, não é um assento no sofrimento, mas o assento está na fidelidade de uma vida entregue a Deus até as últimas consequências, certo? É na cruz. Por isso que é ali que se revela, mostrando que não onde Deus está se revelando, não é nos eventos grandiosos, nesses eventos onde se fala de um Deus triunfalista, certo? Mas é na vida humana, no sofrimento de um povo que espera em Deus, que é um povo que confia em Deus. É ali que Deus está presente.
é ali nas periferias, nos limites da vida humana, que se revela o rosto de Deus, onde Deus continua sendo crucificado, certo? Então, a questão aqui não é o acento demasiado, não é um sofrimento pelo sofrimento, porque o que a gente vê muitas vezes na Sexta-feira Santa é assim, um acento no sofrimento, mas ali já está a glória, ali já está presente na celebração, já está a vitória sobre a morte, sobre o pecado, certo? Então, para Marcos, não há necessidade de anúncio, de falar de aparição. Por quê? Porque ele convida ao anúncio. Ele não está aqui, ele ressuscitou, e ele vos precederá na Galileia. Então, é um convite, agora que vocês vieram até aqui, retome o caminho do seguimento, e junto a Cristo, faça o seu caminho. Certo? Então, é um convite, podemos dizer que o final de Marcos é um final aberto, sabe? E agora, o que você vai fazer? Você chegou no final do Evangelho. O que você vai fazer? A sua decisão. Você quer seguir esse Cristo? Então, volte para Galileia. Vamos fazer a nossa experiência agora, de seguimento, fazer o nosso caminho de seguimento, certo? Então, é isso. Agora, por que há esse acento demasiado no sofrimento? Porque justamente houve uma desvinculação a cruz foi desvinculada da vida e da obra de Jesus. São realidades inseparáveis. Vida, morte, ressurreição. É inseparável, certo? Se você desvincula a cruz da vida, ela fica um sofrimento pelo sofrimento. O que salva não é o sofrimento. O que salva é a vida de Jesus como dom entregue à humanidade. E é nessa vida, nos configurando essa vida, que nós seguimos, que nós somos salvos, porque é nessa vida de entrega, de doação à humanidade, certo? É assim como também, se você desvincula, você acentua só o Cristo glorioso ressuscitado, e não esquece da cruz, aí eu vou dizer, qual o sentido do sofrimento da nossa vida, qual o sentido da nossa doação quando a gente está passando por sofrimento por causa do Evangelho, certo? Aí você só prega um Cristo triunfalista. E as pessoas que sofrem, e aqueles que são fiéis a Deus por causa da sua fidelidade, estão sendo perseguidos. O que eu posso dizer a ele? Que faz parte, a cruz faz parte do caminho. Por isso Jesus fala no Evangelho. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser ser meu discípulo. Então é isso, é assumir essa vida de entrega que passa pela cruz, mas que não fica ali. A ressurreição. Tá? Professora, obrigada. Eu só queria ressaltar uma coisinha que eu fiquei muito invocada. Quando ele fala no finalzinho que as mulheres saíram e não disseram nada por medo. Esse medo aí tem muita coisa por trás, mas não consegui entender. Mas talvez seja num outro momento, porque tem outras pessoas e tem outras perguntas também. Mas é muito interessante. Eu acho que essa coisa precisa de ser esclarecida. Sim, isso tem a ver com a comunidade, né? A comunidade de fé para a qual o Evangelho foi escrito, né? O medo que ainda tinham. Então, tem a ver um pouco com relação a isso, né? Retrata um pouco disso. Muito obrigada. Tem uma questão Para para mim? Tem, que eu ia falar. Teve a outra pergunta de ética filosófica, se a gente puder reapresentá-la brevemente para fazer sentido assim, a resposta, professora. Tá, a Nilza perguntou, a irmã Nilza perguntou sobre a questão das mulheres, dos negros na filosofia do Kant. Na verdade, Nilza, eu não me preocupei, nunca foi objeto de estudo esses temas em Kant.
Mas até num autor contemporâneo a Kant, com o qual eu estudei, que é o Condorcet, ele fala muito de mulher, fala muito de negros, mas o Kant eu realmente desconheço onde ele fala, mas eu acredito que a própria filosofia dele, por exemplo, quando ele fala do princípio da dignidade da pessoa humana, né, que todos os seres humanos são fins e não meio. Ser humano não é mercadoria, não tem preço. Eu acho que ela já. E ele fala ser humano. Então, eu acho que ela, assim, de certo modo, é contraditório. Essa ideia é contraditória com a questão de poder ter escravos, comercializar, né, escravos, a troca de um preço. Então, o Kant, acho que ele trouxe algo muito importante na filosofia dele, que inclusive influencia toda a noção de direitos humanos que a gente tem hoje, né? De falar que isso é universal, né? E eu fico muito com receio, às vezes também, essa questão hermenêutica, né, de interpretar um autor com os olhos de hoje, né? Eu tento sempre salvar, né? Um filósofo. Eu acredito que essas passagens, né? Eu ainda não conheço, mas eu acho que tais passagens não desmereceriam a ética do Kant. Eu não ficaria com o pé atrás, não, como você deu a entender. Mas eu acho que era mais isso. Mas em relação ao lado, assim, que eu acho que realmente a gente pode criticar na filosofia do Kant, que eu acho que talvez eu acho que tem sentido, é o fato assim dele concentrar muito no sujeito e esquecer um pouco o contexto. E o Hegel, depois de Kant, ele muda um pouco, né? Ele traz, eu acho que o Hegel complementa a filosofia do Kant, porque o Hegel vai tratar do outro, da esfera intersubjetiva, que o Kant não aprofunda, né? É como sujeito sozinho, abstrato, como se fosse um Robinson Crusoe, né? Criasse as leis morais como se ele não tivesse no mundo. Então, o Kant recebe esse tipo de crítica mesmo, né? Eu acho que, em certo sentido, tem razão. Ao mesmo tempo, eu não deixo de reconhecer a genialidade do Kant e ver o tanto que essas ideias influenciam a gente, né? Acho que mesmo essas críticas também eu tento interpretar com cautela. Acho que ele foi um grande pensador da ética que vale muito a pena ser estudado. Obrigada, Patrícia. Então, irmã Nilza, não tem pessoas na fila. Se você quiser apresentar a terceira pergunta, pode fazer. Enquanto isso, os outros estudantes, os demais, quiserem preparar ou também fazer alguma restituição relacionada às 3 atividades acadêmicas, livros proféticos, Evangelho segundo Marcos, Ética Filosófica, tá bom? Podem preparar. Mas assim, irmã Nilza, você gostaria de fazer a terceira pergunta? Que eu fico com vergonha. Não, sabe por quê? Eu fiquei Aí, pensando, quando fala assim, que as mulheres que viram, né, o coitado do Nosso Senhor ressuscitado, e daí elas saem e ficam com medo. Então, assim, qual é o contexto que deixa elas com medo? Além de dizer que o contexto teria, por exemplo, eles eram perseguidos, tinham uma inteligência atrás, sabe, uma justificativa, assim, de vida, por exemplo, eu justifico, se já foi difícil acompanhar Nosso Senhor lá, carregando a cruz, que todo mundo fugiu, imagina na hora de anunciar que, olha, realmente, ele estava vivo sim. Aí eu não ia ser morto, aí dessa perseguição continuaria. Então eu fiquei muito assim, eu falei, nossa, porque até eles pararam, aquilo, ó, pô, para ela de dizer, ela não anunciou a bichinha. Então assim, o que que acontece? Eu fiquei muito encucada com essa pergunta, porque elas, em outros atores, elas são as corajosas, né? Eu gosto de Maria Madalena, ela é a mulher da afetividade, do cuidado, da doçura, da firmeza e do anúncio. E nesse evangelho eu me surpreendi, eu falei assim, oh, gente, elas guardaram para elas, entende? Então, o que era realmente a ideia do autor? Mas não sei se eu me... Talvez seja uma pergunta ainda não tão bem elaborada, né? Para os outros não é uma questão.
Podemos pensar em duas coisas para esse final. Uma, pensar numa realidade, numa comunidade que ainda precisa compreender bem para anunciar, que ainda está temerosa, certo? E também podemos ver nesse texto, a nível de leitor, né, como um convite, né? Qual a nossa reação diante desse anúncio? Vamos ficar aqui parados no medo? Vamos ficar temerosos e se fechar? Ou vamos dar um passo à frente na fé e anunciar, né? Então, tem essas duas dimensões. Agora, podemos ver depois, eu posso também ver algum texto para ilustrar melhor esse final, né, esse medo das mulheres, porque realmente nos outros evangelhos não aparece, elas são sempre, né, principalmente quando a gente vê um evangelho de João, Maria, que corre, né, para anunciar aos discípulos, né, que na verdade, ela vê o túmulo vazio e vai anunciar, né, que tiraram o Senhor do túmulo, né, Madalena, no Evangelho de João, eu estava lendo agora há pouco esse texto. E aqui, essa questão, porque o que é que nós vemos? No Evangelho de Marcos, o que aconteceu com os discípulos? Dispersaram, né? Todos dispersaram. Os discípulos fugiram. Jesus ficou só. Mesmo as mulheres acompanhando de longe, né? Acompanhar até o fim. Então, isso pode retratar também essa perspectiva, né? De que os discípulos ainda estavam, né? Temerosos, ainda por medo, não compreenderam, né? Porque aqui é um temor, também um temor diante do mistério, né? Ainda não compreenderam o mistério do que é a ressurreição, do que isso foi anunciado. Então, novamente, esse convite a preceder na Galileia, né? É um convite aberto, né? Como no final tem assim o jovem, né, sentado à direita. Não vos assusteis. Buscai Jesus Nazareno, o crucificado, ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram, né? Então, depois ide, porém, dizer a seus discípulos e a Pedro, ele vai à vossa frente para a Galileia, lá o vereis, como vos disse. Então, é o anúncio, né? O anúncio de ir para reunir essa comunidade dispersa, né? Os discípulos reunir na Galileia, né? Então, é um final aberto. Então, qual é a decisão, né, de quem lê, da comunidade que lê? Vai atender esse chamado? Vai voltar ao início na Galileia para retomar o caminho, né? Então, ou vai se calar, como as mulheres se calaram aqui. Então, isso faz parte do mistério do Evangelho de Marcos, né? Faz parte dessa teologia do mistério de Marcos, né? Esse final aberto e esse convite de retomar o caminho. Já em outros evangelhos tem outra perspectiva. Então, isso não é, de nenhum modo a gente pode pensar se diminuir o papel das mulheres nesse sentido, porque todos os discípulos fugiram, né? Todos estavam com medo, todos se dispersaram. Mas há um final aqui que é um convite. E também não podemos deixar de perceber que em todos os evangelhos as mulheres são as primeiras, né, a receber esse anúncio, né? Então isso é importante, né? Então, eu posso também, como eu já prometi para o nosso colega, ele já saiu, né? Um texto para ele aprofundar, também posso pegar um texto, ver aqui para aprofundar, para indicar para você ler, já que esse final tocou tanto a você, né? Você está muito intrigado com isso, então é bom que isso seja bem explicado, né? Bem resolvido, para não ficar dúvidas, tá? Márcia, eu posso dizer uma coisinha sobre isso? Pode, deve.
Não, porque a minha leitura é um pouco diferente, Ah, entendeu? É positiva e não negativa, uhum, no seguinte sentido, porque o medo dessas mulheres é o medo diante de uma epifania, entendeu? Quer dizer, não é um medo assim que eu fiquei com medo do rato, da barata e sair pulando, entendeu? Não, esse medo, ele tem a ver com as experiências de você se defrontar com a manifestação de Deus. Quer dizer, então, no fundo, Emanilza, com esse término, elas estão dizendo assim, o que aconteceu com ele é algo que é divino, entende? Ou seja, elas se comportam diante do fato como se comporta diante da manifestação de Deus. Quer dizer, então, não é, vamos dizer, uma coisa negativa, mas é uma coisa positiva, no seguinte sentido, que o Márcio já explicou bem na vez passada, porque a morte de Jesus na cruz era o fim de tudo, entendeu? Quer dizer, era a coisa mais horrível que podia acontecer para um ser humano. Ou seja, é o ser humano reduzido ao nada vezes nada igual zero. Então, quer dizer, quando elas vão em busca desse Jesus e elas fazem essa experiência e entram e fazem a experiência do medo, quer dizer o seguinte, que aquilo que aconteceu tem o dedo de Deus aí, entendeu? Agora, depois não disse, termina o texto dizendo, né, que elas foram embora sem dizer nada a ninguém, porque estavam com medo, mas esse, vamos dizer, na experiência do confronto com o sagrado e da admiração diante do sagrado, então esse bloqueio é temporário. Depois elas vão fazer permissão, ou seja, não é que elas ficaram assim numa espécie de, né, de, de ficar assim tão chocadas que nunca mais abriram a boca para falar mais nada, entendeu? Entende? Quer dizer, é uma experiência que elas fazem e depois que elas vão, ou seja, isso é o leitor que tem que está escrito, mas é o leitor e a leitora que tem que pensar assim. Elas vão superar essa admiração chocante inicial, depois elas vão cumprir a missão delas, não é isso? Vocês já não estão fadadas a perder a voz para a vida toda, entendeu? Quer dizer, então, eu leio esse final de uma forma positiva, onde elas, com esse gesto, estão dizendo: aqui tem o dedo de Deus. E é um temor sagrado. Obrigada, inclusive, professor. Ah, desculpa, professora. não, porque às vezes a tradução ela não ajuda muito a explicitar isso, né? Como colocar aqui com medo, né? E eu estou vendo aqui na nota de rodapé tem medo ou temor, no sentido religioso, né? Aquilo que o Padre Vitório falou. Mas o verbo que eles usam aqui é o verbo phobel, né? Hum. Que vem a palavra fobia, né? Então diz é phobunto, pois É. estavam tomadas pelo temor. Entende? Porque quando traduz com medo, então, que é o sentido de phobos, né? Você Uhum. diz, estavam tomadas pelo temor, aí então essa própria tradução já ajuda a pensar na questão sagrada. Porque o narrador, o catequista, não está interessado em dizer assim, foi um bando de mulher lá, ficou com medo e foi embora. Não é isso. Ou seja, não é uma informação banal. Quer dizer, é uma informação carregada de mensagem. E a única mensagem que pode ser tirada daqui é essa, na linha de alguém que se fez uma experiência da epifania, né? E por isso fica calada, porque se defrontou com a manifestação de Deus. Obrigada, professor. Então, na lista aqui temos mais duas perguntas. Primeiro da Maria José, depois do Eduardo. E aí depois eu vou dar assim, alguns avisos de organização.
Passo a palavra para Maria José. Liga o microfone, Maria José. Ainda não. Não estamos escutando, não. E tá ligado. Isso. Irmã, enquanto isso, eu vou passar a palavra para o Eduardo. Se a senhora quiser escrever a sua pergunta no chat, eu vou ler para a senhora, tá bom? Ou tenta entrar novamente pelo celular, né? Assim, se a senhora tiver no celular, no aparelho. Ou então tem a opção também de escrever a pergunta no chat, tá? Enquanto isso, eu passo a palavra para o Eduardo. Aí a irmã vai se organizando. Boa Obrigada. noite a todos, né? Professora Patrícia, eu analisando Aristóteles e Kant, eu fiquei me pensando assim que Aristóteles queria responder uma pergunta assim: quem devo ser? E Kant, o que devo fazer, né? Um é o que as disposições do hábito da gente fazer as coisas internas nos leva, e o Kant dos deveres, né? Da gente fazer isso. É mais ou menos isso, ou eu estou um pouco fora? Eu acho que Aristóteles queria fazer assim, quem devo ser? Como é que eu devo me proceder para me ser essa pessoa, né? E Kant, assim, como o que devo fazer? Quais são as coisas que eu devo fazer para ter a ética, né? Ser moralmente aceito, essas coisas. Eu, mais ou menos, nas minhas leituras e interpretações, eu cheguei a essas duas perguntas. Então, Eduardo, acho que você falou algo bem importante que os diferencia, né? Mas há outras questões também. Mas eu concordo com você de que o Aristóteles não está preocupado em estabelecer um critério e que vai ajudar a tomar algumas decisões, né? O que fazer. Aristóteles está preocupado com o que é uma vida boa, né? Então, ele não está preocupado em resolver, né, determinados atos. O que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor, né? E o Kant, ele enfatiza muito o que deve ser feito. Então, nesse aspecto, sim. Mas há outras questões, né, que os diferenciam. Por exemplo, a fundamentação da ética para Aristóteles tem muito a ver com a noção de um bem objetivo que não é criado pelo próprio sujeito, tem a ver com o ethos, tem a ver com os valores de uma sociedade, né? Ele não enfatiza tanto essa questão que o sujeito sozinho, um indivíduo, né, pode conseguir ele mesmo. Assim como Copérnico, né, falou das leis da gravidade, o sujeito pode descobrir quais são as leis morais. Aristóteles não está preocupado e nem podia pensar nisso, mas Kant estava, porque o Kant ele vivenciou as revoluções, né, na física, na matemática. Ele viu tanto que o conhecimento, né, podia ajudar o ser humano e Kant ele não estava preocupado com questões ligadas a como se o fundamento da moral fosse algo teológico ou fosse algo diferente do sujeito. Então, ele bebeu, né, o que estava essa fonte da época, né? Então, acho que isso, a meu ver, é o que mais diferencia esses autores, o fundamento da ética é mais diferente, é bem diferente para eles, né? O Kant valoriza um antropocentrismo e o Aristóteles ele trabalha com a noção de um bem que o sujeito ele pode, né, pensar nesse bem, mas ele não cria as leis morais. Isso para Aristóteles é impossível. Mas e tem a ver com o que você disse também. Acho que estão ligadas essas questões. Obrigado. Minha outra dúvida é do professor Vitório. A gente vai lendo os livros proféticos e tem semelhanças, mas tem muitas diferenças, né, entre os profetas, mas cabas que na convergência ali é sempre em defesa da justiça, da crítica à idolatria, né?
chamado constante à fidelidade. Quando a gente tenta trazer esses conceitos deles para a atualidade, a gente vê que a nossa sociedade está moralmente e espiritualmente muito atrasada, né? Porque a gente teve esses conhecimentos há mais de 2000 anos atrás, né? Os profetas falando, claro, cada um na sua, onde se viviam, né? Uns nos palácios, outros nas periferias, uns estavam exilados e outros não. Mas quando a gente tenta trazer esses ensinamentos deles de defesa de justiça, de idolatria que nós temos hoje, né? É só ligar as redes sociais e para a fidelidade mesmo da palavra do Senhor, eu acho que me abriu muito os olhos para hoje que a gente fala isso e a gente não consegue chegar num denominador. O que eu possa pegar esse ensinamento e aplicar hoje, né? Numa sala de catequese, na comunidade eclesial de base, o que a gente poderia trazer esse contexto de lutas sociais que já era da época dos profetas para os dias de hoje. Toda a questão que está por trás da Bíblia desde o começo é recuperação do projeto de Deus, que é a vida em comunhão, em fraternidade, somos todos irmãos, que volta depois o tema da ética, que a Patrícia está tratando no âmbito da filosofia, né, Patrícia? E aqui, então, volta o tema da ética mais ligada a uma fé, a uma visão de Deus, uma visão de mundo, uma visão de sociedade. Quer dizer, então, o ponto de conexão de todo o profetismo na história, né? Porque eu trabalhei com vocês o profetismo do século VIII, não é isso? A gente se concentrou no que a gente chama de profetismo clássico. Então, esse profetismo que depois marcou a história da religião judaica, ele vai perpassando toda a história, e o que choca a consciência do profeta por conta da fé é, vamos dizer, o desequilíbrio nas relações sociais que gera opressores e oprimidos, servos e senhores, classe A, classe B, classe C, classe D, elite e ralé. É essa coisa aí, Eduardo, que quem entendeu um pouquinho daquilo que é fé bíblica, tanto do Primeiro Testamento quanto do Segundo Testamento, em qualquer tempo, em qualquer lugar, ele vai perceber que tem alguma coisa que não funciona. Agora, a novidade da Bíblia, e especialmente Jesus, né, é que ele responsabiliza a gente no sentido de fazermos um esforço para criar o mundo querido por Deus. Agora, todos, né, nós temos, vamos dizer, o nosso universo, entendeu? O nosso universo, que é o universo da família. Aliás, começar pelo universo pessoal, né? Dentro de nós, a família, os vizinhos, o pessoal das nossas relações, companheiros de trabalho, de escola, etc. E hoje também as redes sociais. Então, a pergunta é essa: o que eu posso fazer, o que está no meu alcance de fazer para criar esse mundo querido por Deus? É isso que querem os profetas, entende? Ou então, o que eu não posso aceitar, eu tenho que denunciar. Mas pode ser que eu não vou fazer denúncia disso na rádio, na televisão, não sei aonde. Mas o meu modo de proceder dentro do círculo onde eu vivo tem que expressar essa fé profética. Porque na Bíblia, Eduardo, a única vocação que tem, a única, é a vocação profética. Na Bíblia não tem vocação sacerdotal e nem vocação para ser rei. Né? Depois, nas nossas igrejas, a ordenação sacerdotal, ele é sacerdote. Isso não tem nada, nem com Jesus, nem com a Bíblia. Por quê? Porque sacerdote era da família sacerdotal e rei era da dinastia davídica. Então, Deus não chamava porque não precisava. Mas Deus precisa hoje da gente. Agora, cada qual
no seu nível, entendeu? Quer dizer, se você é um político, ou se você é um empresário, se você é uma pessoa que tem um renome social importante e você tem essa experiência de fé, esse desejo de ser profeta, você tem que investir ali. É sua obrigação, né? Mas, por exemplo, eu como padre, nos meus muitos ambientes onde eu vivo, eu tenho que levar essa visão de mundo diferente, eu tenho que ter um estilo de vida, eu tenho que ter uma ética diferente. Agora, só que a ética nossa, nesse caso, ela não vem de um raciocínio, né? Porque Kant, ele pensava a religião e tudo dentro dos limites da razão. Ele criava uma religião totalmente racional, né? E totalmente integrada, né? E quem vai por aí entra por aquele caminho. Mas no nosso caso, está ligado a uma experiência de Deus, uma experiência de transcendência, né? E que eu acho que é isso que a gente não compreende, porque depois a gente transformou a religião cristã na Igreja Católica a um repositório de dogma, doutrina e né, de legalismo, então a gente perdeu o profetismo. Agora, por exemplo, a gente está vivendo isso. O Papa colocou os pingos nos is em relação à figura de Maria no mistério cristão. E fez perfeitamente, é aquilo mesmo. Aí tem um monte de gente que levanta um monte de bandeira contra o Papa, né? Então, tem muitos cristãos, muitos católicos que estão lá participando na COP 30. E aí tem um bispo idiota que diz, não, porque a nossa missão é salvar almas e não salvar árvores. Que profetismo é que tem um babaca desse? Entende? Quem é o Deus desse fulano? Quem é o Deus da fé desse fulano? Entende? Quer dizer, então, aqui, Eduardo, o ponto de partida, em última análise, é o seguinte: qual é a nossa experiência de Deus? E a experiência de Deus do Eduardo, do Padre Vitório e da irmã Márcia é a mesma de Isaías, de Amós, de Osés. É a mesmíssima. O que muda são os contextos, as situações. Mas a experiência, vamos dizer, em termos transcendentais, né? Ok? Não em termos históricos, né? É a mesma coisa. E Deus fala para você do mesmo jeito que falava para Isaías, entendeu? É isso que a gente não compreende. Agora, a diferença de uma ética, de um ethos filosófico, é que ali é construído a partir de uma visão racional, né? É a razão que pensa. Aqui não, aqui é o compromisso da fé, não é isso? Obrigada, Padre Vitório. Muito bom escutar todos vocês, professores. Agora, mas hoje, quer dizer, eu vou só completar o seguinte, agora, por que hoje o profetismo na nossa igreja está tão em baixa? Porque a nossa fé é muito fraca, sabe? É muito ralinha. Tem profundidade. Só tem profetismo onde tem fé profunda. Se não tem fé profunda, não nasce profeta. E a gente está vivendo um momento muito triste da história, não da Igreja Católica, mas da história do projeto de Jesus. Aqui é que está o problema, entendeu? É o projeto de Jesus que está em jogo, entende? Não é a filosofia kantiana, não é a filosofia aristotélica, né? Não é a ética aristotélica que está em jogo. É o projeto de Jesus de Nazaré que foi jogado na lata de lixo. E por pessoas que se dizem cristãs. Aqui é que está o terrível, né? De todas as cores, né? Católico, evangélico e todo mundo. E nós também, né?
Muito bem. Irmã Maria José, você consegue me escrever no WhatsApp sua pergunta? Não? Então, que pena, irmã. Nem assim, tivesse como mandar por escrito a pergunta, tá bom? Mas, enquanto isso, teria uma última pessoa que quer fazer alguma colocação? Senão eu passo para, assim, os avisos finais relacionados à atividade presencial. Posso falar, Érica? Bom, eu não fiz nenhuma pergunta, porque eu não fiz livros proféticos e nem ética filosófica, apenas o Evangelho segundo Marcos e seminário de integralização. E, e tudo que foi perguntado para a irmã Márcia Eloy foi respondido. Eu fiz bastante anotação aqui, eu acho que enriqueceu bastante o meu estudo, tá? E também já da ética filosófica, já estou animadíssima, porque eu gosto muito da filosofia, Padre Vitório. Eu gosto muito de filosofia. Falou que é do Padre Henrique Vaz, eu já estou doida para estudar ele. Mas eu vou também chegar até o senhor, Padre Vitório, que eu ainda não fui sua aluna, não. Mas eu queria agradecer, a professora Márcia é um encanto de professora, tudo que ela falou, assim, parece que ela deu uma geral, tudo que nós vimos nesse bimestre, assim, parece que eu nem fiz a prova ainda. Foi uma luz, como o padre Libânio fazia os esquemas e depois você compreendia tudo. Então, eu quero agradecer por essa oportunidade. Eu fiquei calada, eu fiquei com a câmera fechada, mas presente aqui a hora toda e ouvindo atentamente. Nossa, esses colegas estão muito na frente, muito avançado, falando do Kant e doida para aprender com a professora Patrícia também. Então, até breve, que a gente vai se encontrar em Belo Horizonte. Tá joia, Séries, obrigada. Então, eu vou começar aqui agora passando para as questões assim, de organização. O professor Moisés já dedicou uma live somente para a organização do seminário. Então, nós não vamos, assim, não vou repetir tudo, que tem até a gravação, né, de mais de 1 hora de live. Mas tem aqui uma pergunta do Rodolfo no chat, que ele colocou assim, as provas presenciais descritivas ou múltipla escolha? Então, Rodolfo, as provas presenciais privilegiam a produção de texto, de uma reflexão, né? Assim como a maioria das avaliações de grau B, de 60 pontos. Mas não exclui de tudo que possa ter alguma questão de marcar. Mas, digamos assim, prioritariamente, vai ser pedido de vocês a produção de texto. Queria pontuar lá também um aviso depois, o Carlos... Porque a revisão foi toda de preencher e marcar. E a revisão, por exemplo, de filosófica foi de preencher e marcar, e não descritiva. Então, Não, mas no grau B, normalmente a gente pede a não, produção de nenhum texto, problema. tá? É só que, ao ver a revisão, eu pensei, se é uma revisão para a prova, eu falei, deve ser parecido com isso. Então, não é. Ok, entendi. Sim, aí a gente deixa assim como indicação que prioriza-se a produção de texto, tá? Peraí, que me perdi um pouquinho. Ah, tá. O Carlos, no comecinho da live,
muitos de vocês não haviam chegado, ele teve que deixar porque ele tinha um outro compromisso. Mas ele fez notar que na programação que o professor Moisés postou, na atividade acadêmica de seminário de integralização anual, ele postou a programação do nosso encontro presencial. E nesse encontro estava lá escrito que as provas eram de Pentateuco e Ética Filosófica. Aquilo ali foi um erro, porque misturou porque tem mais de uma turma fazendo a prova. As nossas provas presenciais serão de livros proféticos e ética filosófica. E Já aqui, foi arrumado, Érica, já colocou lá certinho. isso. Eu ia avisar justo isso, que enquanto o Carlos falou, logo eu mandei a mensagem para o Moisés, que estava em comunicação comigo, e ele já corrigiu. Mas vale, assim, de repente, se algum colega tiver essa dúvida, porque leu na programação anterior, que a gente deixe... E como essa turma vai pela primeira vez fazer essa atividade presencial, então, serão as duas provas que vocês irão fazer de modo presencial, e vale recordar, repetir nunca é demais. Evangelho segundo Marcos, a prova é remota e tem de hoje até amanhã. O prazo ia ser até amanhã, meio-dia. Nós esticamos um pouquinho porque foi agendada também essa live na noite. E como muitos de vocês trabalham durante o dia e a noite da terça estava ocupada, então decidi liberar também a noite de quarta, especialmente para quem trabalha. Tem aí alguns agradecimentos já no chat, ótimo. Tá bom? Então, e aqui vale recordar que vocês serão esperados, então, para a atividade presencial, fica a dica de chegar no ano, localizar a sala. Por quê? Porque logo 2 horas já tem o início ali das avaliações. Então, é recomendado chegar um pouquinho antes, socializar, né? Assim, também se localizar dentro do campus, especialmente quem vem pela primeira vez, tá bom? No mais, Érica, a minha mão não levantou aqui não, mas eu queria fazer uma pergunta. pode, Márcia. Sobre a apresentação oral, é possível fazermos o texto escrito e colocar alguns slides que estão de acordo com o texto, ou a gente tem que escolher o texto escrito, a apresentação pelo texto escrito ou pelos slides? Márcia, só um minutinho, porque eu vou consultar aqui, porque como tem até mais de uma turma, eu tenho mais de uma programação em mente, as orientações do professor Moisés, porque que ele colocou lá, assim, espera aí só um minutinho, avaliações por escrito, tal, a programação. Atividade. Tá, peraí, que não está abrindo aqui para mim, mas... Ah, tá, aqui tem orientações gerais. Ele colocou a respeito de colocar um título, agora a estrutura da apresentação, introdução, esboço, desenvolvimento. O que é importante? Então, escolha da apresentação, texto escrito completo. Então, ou ele colocou como opção PowerPoint, mas também o texto escrito. A maioria utiliza o PowerPoint. Então, você pode levar pode, mas terá um computador na sala, então, assim, eu aconselho levar a apresentação, mas se você quiser também alinhar com o texto escrito, não tem problema não, viu, Márcia? Porque, na verdade, eu vou fazer a apresentação texto escrito, mas eu gostaria de passar algumas imagens no PowerPoint que estaria de acordo, assim, se der dentro do tempo, né? Isso. Dentro
ele colocou aqui do formato para o seminário 1, porque depois tem alguma diferença da outra turma de 2020, é que vocês não, tipo assim, que tem algum instrumento de suporte, né, para apresentar. Então, ou seja, um texto escrito ou apresentação dos slides. O que se quer evitar é que a pessoa chegue assim, com algo muito solto e de repente, e como tem também limite de tempo, tem que ter um foco, um objetivo, se a pessoa de repente não tem nenhum suporte, pode dispersar muito a fala. De repente, assim, sem os pontos. Então, o que ele colocou na organização, mas pode utilizar os dois instrumentos, o texto e o PowerPoint. Tudo bem, tá? Tá bom, muito obrigada. Então, nos vemos na atividade presencial. Desejo a vocês uma excelente preparação. Agora eu vou brincar um pouquinho. Para quem a gente conhece somente no formato remoto, quando a gente encontra presencialmente, a gente assusta um pouquinho, porque de repente alguém que a gente imaginou que era muito alto é baixinho, tipo eu. É bem interessante, mas é uma experiência muito rica. É uma ocasião, digo que as turmas sobem de nível, né? Assim, do conhecimento, nas relações. E é isso. Até sábado. Espero ver todos vocês lá, tá bom? Boa prova hoje ainda, hein, gente? Obrigada. Eu não vou fazer hoje, não, Rodolfo, só amanhã. Não, boa prova amanhã. Eu fiquei feliz que vai ser até 23 horas e 59 minutos. Eu achei que era só até meio-dia. Boa Melhorou. prova para todo mundo. Tchau, Tchau. professora Márcia Obrigada. Eloy. Tchau, Tchau. Érica. Tchau, professora Patrícia. Boa noite, obrigado, boa noite. Empolgada, professora Patrícia, para aprender o Kant. Que bom. Um abraço. Tchau. Tchau. Abraço, tchau.